Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigado por se inscrever e participar do nosso primeiro Data Talk Brasil. É uma alegria, um privilégio para nós poder ter a sua participação aqui. Nós estamos com quase 600 pessoas inscritas no evento e, sem dúvida, vão ser 3 dias muito especiais. A gente preparou com muito carinho a oportunidade de compartilharmos cases e também entrevistas com profissionais que têm utilizado os dados para gerar valor para as empresas. Então, se você se inscreveu nesse evento, tenho certeza que é um tema que te interessa e o nosso objetivo aqui é discutir bastante sobre esse tema. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Eu quero apresentar para vocês o nosso gerente de parceiros. Hello, JG, how are you doing? Are you there? I would like to introduce you, JG. And JG, hello, are you on stage? Bom dia. Hey, Marcus. Thank you very much. My name is JG Stahl. I head up partner management at NIME for the Americas. And on behalf of NIME, I want to welcome all of you. We're really excited about this event that Hub Data has organized for you. Hub Data is one of our elite partners, and we've been working with Hub Data, right, Marcus, around 5 years right now to bring NIME into Brazil. And I can tell you, Marcus and team have pulled some really nice content together for you and some very interesting speakers. So really, I enjoy the upcoming sessions the next couple of days. And with that, Marcus, back to you. Okay. Thank you, JG. Have a nice day. Thank you. We will see, I think, the last day. Thank you very much. E aí, pessoal, então agora eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para garantir que você tenha uma excelente experiência durante o nosso evento, bem como a agenda desses 3 dias do nosso Data Talks. Bom, vamos lá então. Primeira dica que eu quero dar para você como sugestão é que você tem vários botões aí na sua tela, então você pode se perder em algum momento. Então, se você quiser voltar para o streaming, para a transmissão do evento, basta você clicar no link, no botão Session, e você vai voltar para a parte de streaming. Então, essa é a primeira dica que eu quero te dar. Uma outra sugestão bastante importante é que você participe do nosso evento. Como? Interagindo no Q&A. Então, nós vamos ter pessoas do nosso time lá, da UpData, interagindo com vocês. Vamos responder perguntas agora, durante o evento, e também um pouquinho depois do evento, nós vamos estar disponíveis para responder a pergunta. Então, não perca essa oportunidade. Se algo não ficou claro para você durante as apresentações ou os cases, deixe a sua pergunta lá e a gente vai interagindo durante o evento, ok? Bom, todo evento oferece uma oportunidade de network e esse não é diferente. Você vai poder ter acesso ao LinkedIn de todos os inscritos, então você pode se conectar com essas pessoas e interagir com elas na sua rede do LinkedIn. E também eu peço que você compartilhe sobre esse evento nas redes sociais. Você pode usar a hashtag no Twitter, a hashtag NIME Data Talks, ou NIME, ou UpData, ou NIME Data Talks Brasil. Então, você pode fazer o post nas redes sociais. E uma outra sugestão bastante importante é que você preencha o pool. Você tem lá um link, um botãozinho chamado pool, e lá você pode preencher e responder as perguntas. Isso vai nos ajudar bastante. E uma coisa muito importante é que após o evento, esse evento vai ser gravado e nós vamos compartilhar com você uma boa parte das apresentações que forem feitas durante o nosso evento. Então vamos à nossa agenda, vamos à agenda do nosso dia. Bom, a primeira palestra que nós vamos assistir vai ser da Ana. Vamos falar sobre Data Science sem código, você desmistificando e democratizando as técnicas de Data Science com uma plataforma muito amigável, que é o NIME. Na sequência, vamos ter uma apresentação de um case, falando sobre a automatização de dados na área das finanças. A Débora, do BV, e a Marina, da UpData, vão apresentar esse case. E vamos ter uma entrevista com um profissional executivo do banco BV. Vamos discutir um pouquinho sobre do zero a democratização dos dados, né, gerando alguns insights aí para a área financeira. Então, essa vai ser a nossa última atividade desta manhã. No outro dia, ou seja, amanhã, dia 19, nós vamos ter, então, uma apresentação de um case do Matheus da Wipro, onde ele vai falar sobre recuperando clientes inadimplentes através do Analytics. Eu estou super animado também para ver esse case do Matheus.
E, na sequência, vamos ter uma entrevista com o Ken Wolf, que é diretor de dados da Via Varejo. Vamos falar um pouquinho sobre como gerar valor para o negócio com estratégia de dados e analytics com foco na área do varejo, ok? E no terceiro dia, nós vamos falar sobre integrando dados para hospitais. Vai falar o time do Einstein, vamos ter a oportunidade de ouvir o Bruno e o Jefferson do Hospital Albert Einstein. Eles têm feito um trabalho muito interessante no hospital, democratizando Analytics, e o NIME tem sido uma ferramenta fundamental para eles desenvolver esses trabalhos. E, na sequência, vamos ter a entrevista com a Andrea, vamos falar sobre saúde e Analytics, e como que essa combinação pode trazer benefícios para o negócio e também para a saúde. A Andrea Suman. E no último dia do nosso Data Talks Brasil, vamos ter um workshop, então vai ser uma parte mais hands-on. Vamos falar sobre como automatizar dados e processo de dados na nuvem, né? AWS, Azure, Google com o NIME. Então vai ser uma oportunidade de você ver como é fácil você escalar os seus processamentos dos dados. Então, esta é a nossa agenda. Porém, o Data Talks acontece ao longo do ano, vamos ter outros eventos na Alemanha, em Edison, vão ter outros eventos ao longo do ano, então fique ligado para que você consiga acompanhar os próximos eventos. E reforçando mais uma vez, por favor, vai lá no pool e preencha as perguntas, nós vamos depois compartilhar com vocês as gravações, ok? Bom, muito obrigado pela presença de todos, vamos agora ter a oportunidade de ouvir a Ana. Ana, bem-vinda. Oi, Marcos, tudo bem? Muito obrigado, Ana, por compartilhar um pouquinho aqui conosco. Então, bom, o palco é seu, por favor, fique à vontade para compartilhar um pouquinho como tem sido sua experiência e como que nós podemos, então, desenvolver Data Science de uma maneira mais amigável, sem código. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Marcos. Então, uma introdução um pouco rápida de mim, quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui hoje. Meu nome é Ana Vedovelli, eu sou uma cientista de dados, Solutions Engineer, aqui na NIME, da Alemanha. Eu já trabalho com a NIME já faz uns 2 anos. E hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre como fazer Data Science sem código ou com pouco código? Por que uma abordagem visual? E eu queria discutir com vocês um pouquinho do argumento, do porquê. Então, vamos falar um pouco sobre o ciclo da ciência de dados. Geralmente, ciência de dados não é uma coisa que a gente faz em um só momento e acabou. Não é uma coisa que você faz hoje e nunca mais faz, ou não melhora, ou não cresce. A ciência de dados geralmente é um ciclo, e esse ciclo começa com a parte de criação, onde você transforma os seus dados, mistura os seus dados, você cria um modelo, você visualiza os resultados desse modelo, você valida esse modelo. E aí, quando você tem um modelo que você está satisfeito, você precisa colocar esse modelo em produção, que é a próxima parte do processo, onde agora você vai ter outros desafios, o desafio de optimizar esse modelo, o desafio de fazer com que esse modelo esteja disponível para os seus business users, os seus outros usuários, terem acesso aos resultados deles, e você também tem que monitorar e sempre ficar atualizando aquele modelo. E esse é um processo contínuo, a gente faz isso o tempo todo durante a nossa jornada de Data Science. Então, isso é muito, não é tão simples assim, né? É muito complicado. E tem algumas tendências, então, quando a gente fala desse ciclo. 2 delas que estão muito em voga hoje em dia é a ideia de democratizar Data Science, que é a ideia de que você faça Data Science ter mais acesso para outras pessoas que não são, por exemplo, programadoras, e a ideia de fazer plataformas no-code, low-code, né? Que você não precise programar, por exemplo, tanto. E com isso também tem essa ideia de que você pode aprender Data Science numa semana, por exemplo. A gente vê isso o tempo todo das pessoas fazendo cursos e prometendo que você aprenda tudo em um dia. Só que a gente sabe que isso não é possível. Como eu falei antes, é um processo super, não complicado, mas é um processo trabalhoso que você precisa, na verdade, ter tempo para se dedicar naquilo. Então, vamos voltar um pouquinho e pensar quais são os requisitos que um cientista de dados, por exemplo, tem. Em cada passo que a gente passa. Por exemplo, quando você está transformando seus dados, você vai precisar juntar os dados, fazer joins,
pivot da sua tabela, vai precisar normalizar a sua tabela, e aí você vai usar SQL, vai usar AWS, por exemplo. Quando você modela, você vai ter que pensar que tipo de approach você vai ter, se vai ser usar clustering, uma regressão, e que tipo das várias oportunidades de linguagem que você tem, você vai usar. E aí, quando você fala de produção, ainda tem mais desafios. Como é que você vai monitorar aquele modelo? Como é que você vai validar aquele modelo? Como é que você vai colocar esse modelo em produção? Você vai usar Kubernetes? Você vai usar Docker? E ainda mais, por exemplo, quando você coloca esse modelo para consumir, né? Então, nesse momento, tem vários desafios e várias ferramentas que o cientista de dados tem que pensar como é que ele vai usar em cada passo. Só que a verdade é que cientistas de dados não devem ficar o tempo todo se preocupando sobre isso. Como é que eles vão integrar tudo isso? Eles, na verdade, têm que se preocupar como responder a questão que o negócio tem e como responder aquela questão. Então, vamos pensar o que é, na verdade, ciência de dados de verdade. A verdade é que a ciência de dados é complexa, por isso que se chama ciência de dados. Ela é complexa, ela requer um grande skill set, então você vai precisar saber várias outras tecnologias, e muitas vezes você não vai saber, não vai trabalhar nisso só você vai trabalhar com uma equipe que cada um vai ter uma especialização, cada um vai saber um pouquinho melhor de uma tecnologia que o outro. Também requer que você entenda os algoritmos, né? Não adianta nada você fazer uma regressão, você fazer um clustering, se você não entender um pouquinho da estatística atrás dele, por trás desses algoritmos. Então, você precisa entender como eles funcionam. E vocês também têm que aceitar, as pessoas aceitam que não existe uma ferramenta que faça tudo, né? Várias vezes você também precisa misturar ferramentas. Você vai precisar comunicar com várias bases de dados, você vai precisar usar várias tecnologias cloud, você vai precisar usar várias linguagens. Então, é um mundo muito amplo. E aí, a pergunta que fica é: isso significa que não é possível democratizar a ciência de dados? Será que isso significa que o desafio é tão grande de democratizar isso que a gente não consegue superar, né, a complexidade? Não, não é esse o argumento que eu quero fazer. A ideia aqui é diferente. É assim que vem, por exemplo, a ideia de programação visual. Quando a programação visual é feita certa, e a gente vai mostrar o que é programação visual, ela, na verdade, diminui um pouco da complexidade, permite os cientistas de dados se focar realmente no processo de modelagem de dados, em responder a pergunta que o negócio tem, em responder a pergunta que vai gerar um valor na empresa, né? E também diminui a complexidade no uso da ferramenta. É muito flexível, vocês vão ver, você pode ter acesso a diferentes data sources em uma só plataforma, por exemplo. Você pode reencapsular, você pode encapsular coisas que você faz muitas vezes e reutilizar, então você não vai precisar ficar reinventando a roda o tempo todo. É muito transparente, porque é bem didático, é bem também fácil de entender por olhar o workflow que a gente vai falar, e também permite bastante a governança, então você consegue governar, saber como é que os dados estão sendo tratados de uma forma bem fácil. Então, mesmo sendo bastante complexa, tem formas de você fazer isso democrático para pessoas que, por exemplo, não sejam programadores por si, só. E aí, a gente vai falar um pouquinho do que é o Nime, e eu vou conversar um pouco sobre a companhia, né, que a gente trabalha. Nime é uma companhia que desde 2008, mas já começou antes também, na universidade aqui, e a gente tem vários escritórios, tanto na Alemanha, quanto na Suíça, e também nos Estados Unidos. E o Nime tem duas partes. Tem uma parte que é o open source gratuito, então você pode ir e baixar o programa no nosso site e começar a usar hoje, e começar a tratar os seus dados hoje. E tem uma parte comercial também. E a gente vai ficar hoje bastante falando sobre a parte gratuita. E fornece esses programas que vão te ajudar a integrar os dados, fazer manipulação de dados e data science. Então,
Como eu falei, tem duas partes do software. Uma é a parte de Analytics, então o que a gente chama de NIME Analytics Platform. A gente vai ver um pouquinho no demo como é que parece. E aqui é onde você vai fazer a sua... transformar os seus dados, vai fazer o seu modelo e vai fazer visualizações. Mas quando você quer mesmo colocar isso em produção, fazer, por exemplo, um dashboard ou colocar isso como agendar automática a execução de um dos seus processos, você usa o servidor, então, o NIME Server. Bom, vou falar um pouquinho de como é que funciona, então, esses workflows visuais com o NIME. O NIME pode ser entendido em diferentes definições. A primeira definição é a definição de nodes, que são esses pequenos quadrados que vocês veem aqui, que eles performam uma tarefa nos dados. Então, por exemplo, eles vão ler dados do CSV, eles vão agregar dados, eles vão fazer filtragem dos dados e por assim vai, como uma função no Excel. Os workflows, então, eles são, na verdade, o conjunto desses nodes que formam um processo. Então, por exemplo, um workflow vai ler os seus dados, por exemplo, pode ler uns dados de um Excel, vai dividir os seus dados, por exemplo, como aqui, e aí vai treinar um modelo, nesse caso uma decision tree, e vai também prever os seus dados e validar aquele modelo, por exemplo. Então, é todo o processo. E a gente também tem a ideia de componentes, que é como se fosse, por exemplo, uma função que você cria você mesmo e você pode reutilizar, por exemplo, você não vai precisar ficar criando, refazendo a mesma coisa 20.000 vezes, como se fosse o seu próprio Node. E quando a gente fala, então, de um workflow visual, ele parece assim. Na verdade, você pode ver que aqui você faz várias partes da ciência de dados nesse workflow. Você acessa dados, você faz transformação nos seus dados, você cria modelos com ele, você visualiza os seus dados e você, então, coloca isso em produção. E nesse workflow, a gente também não só facilmente vê isso visualmente, como a gente também integra diversas tecnologias, por exemplo, Amazon S3, PostgreSQL, SharePoint, AWS, JavaScript, Power BI, várias tecnologias num só lugar, onde que você não precisa ter que escrever todos os scripts, você só usa os nodes, por exemplo. Eu queria mostrar para vocês, muito rapidinho, um demo que eu preparei para vocês verem o que eu quero dizer. Então, deixa eu vir aqui para o NIME. Bom, aqui o que vocês estão olhando na minha tela é o NIME Analytics Platform. Eu não vou explicar muito como funciona, mas só para te dar uma introdução para os que não conhecem, aqui é onde eu gosto de dizer que a magia acontece. Aqui é onde você vai acessar os seus dados, fazer manipulação dos seus dados e vai criar o seu modelo. Então, por exemplo, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, eu estou criando um processo onde eu vou prever se os meus clientes vão sair ou não do contrato. Se chama Customer Churn Prediction. Então, a gente vai prever se eles vão embora ou não do contrato. E o que eu estou fazendo aqui? Eu acesso dados, por exemplo, do S3, e dados também de SharePoint. Eu junto esses dados, eu manipulo esses dados, e tudo isso com esses nodes, e esses nodes podem ser configuráveis. Então, por exemplo, eu posso filtrar colunas fora da minha tabela e dizer como fazer isso. Se eu clicar 2 vezes aqui, aparece uma configuração, e eu posso dizer como colocar ou tirar colunas daquela tabela. Eu posso sempre também ver o resultado da tabela, então é muito, muito transparente. Se eu clicar aqui e mostrar para vocês, todos os nodes mostram o resultado da minha tabela, do meu processo, em cada passo. Então, é muito fácil aqui, se acontecer algum erro, é transparente, eu sei onde o erro aconteceu. E aí, por exemplo, eu posso facilmente treinar uma árvore de decisão para dizer, por exemplo, se eu estou predizendo bem se o meu cliente vai ou não sair do contrato. E aí eu posso ver, por exemplo, bem facinho, qual que é o meu score, qual que foi aqui a minha performance daquele modelo, por exemplo. Quantos eu consegui prever certo ou não.
E esse aqui é um exemplo. Aqui, eu não programei nenhum desses nodes, eu só coloquei eles nesse workflow. Acho que durante a Data Talks vocês vão entender um pouquinho melhor. Existe um repositório aqui, por exemplo, deixa eu mostrar rapidamente, onde eu posso pegar nodes e colocar nesse workflow e configurá-los para que eles façam o que eu quero que eles façam. Mas é muito fácil de eu conseguir, por exemplo, integrar tecnologias, integrar dados e manipular esses dados e criar um modelo e bola para frente. Me focar nas coisas que são importantes como ciência de dados. Se eu quisesse, por exemplo, usar Python também nesse workflow, ou R nesse workflow, também me seria possível. Então, também é parte da flexibilidade. Bom, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Bem. Tem várias coisas que a gente pode fazer para aprender NIME. Você pode participar dos nossos cursos online, que você pega e faz ao seu tempo. Você pode dar uma olhada nos nossos livros e na nossa documentação também, participar do fórum e a gente assistir também vídeos no nosso YouTube channel, por exemplo. Tem aqui para vocês um código para um dos nossos livros, chama Beginner's Luck, e é muito bom para quem está começando, está interessado em aprender NIME, como começar a usá-lo, a ferramenta. Porém, tudo que eu falei até agora foi em inglês, porque a maioria dos nossos materiais é em inglês, mas isso não é tão verdade assim. Vocês também podem ver materiais em português e treinamento em português com a UpData. Então, por exemplo, vocês podem ir para updata.com/academy e dar uma olhada, eles traduziram livros do NIME para o português, tem também vários outros materiais que foram traduzidos para o português, e também tem treinamentos em português, para quem tem interesse em fazê-lo. Muito bem, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Olá a todos, eu sou o Thiago Silva. Quero agradecer primeiramente a Ana. Ana, obrigado pela apresentação, obrigado por explicar. É sempre um prazer e um privilégio ter você aqui conosco. Muito obrigado pela sua apresentação. De nada, foi um prazer. Eu agora vou chamar o Nathan. Olá, Thiago, tudo bem? Bom dia, pessoal. Olá, Ana. Primeiramente, obrigado pela apresentação, tá? Bom dia, agradeço pelo convite. Perfeito. Temos algumas perguntas aqui já, Thiago, também. Eu gostaria de fazer algumas, por exemplo, para a Ana. Uhum. A primeira pergunta seria da Gabriela Maria Medeiros Amaral. Uhum. É possível, Ana, tornar-se um Data Science ou Data Analytics tendo formação em outra área? É possível sim, A ideia, Data Science, na verdade, é uma ciência muito ampla e também muito democrática, no sentido de que pode ser aplicada em diversas outras áreas. Eu, por exemplo, não sou Computer Science de formação, eu não fiz ciência de computação, eu fiz outra área, e porque dados estão em todos os lugares, né, em todas as outras formas de tecnologia e educação, acaba que no final você vai usar Data Science em outras áreas. O importante é sempre focar no entender o que você está fazendo e entender o algoritmo por trás, entender o problema que você está tentando resolver, e não só focar, por exemplo, numa tecnologia específica ou num algoritmo muito específico, né? Você focar mais no geral, né? Perfeito. Uma outra pergunta também que a gente separou para agora vai ser da Raíssa Eringer. Quais as áreas, no seu entendimento, Ana, que são as principais, como conhecimento ou skills principais para quem deseja ser um cientista de dados? Quais áreas de conhecimento são fundamentais? Definitivamente. Ou habilidades que você acha mais interessante? Definitivamente a ideia de entender estatística. Eu acho que existe um pequeno mito de que estatística não é importante, mas é preciso entender um pouquinho.
até para entender o que os algoritmos estão fazendo, e isso, assim, todo mundo pode, não é impossível, é uma coisa que, se ensinada da forma certa, é muito acessível para todo mundo. Então, essa eu acho fundamental, mas também tem um pouco de curiosidade, não tanto assim o que aprender, mas acho que ser cientista de dados também é ser muito curioso, entendeu? Tentar resolver problemas com os dados que você tem, né? Tentar ter uma pergunta e tentar resolver ela. E eu acho que no final, se você for curioso, você chega muito longe também na ciência de dados. Perfeito. Tiago, também tem mais alguma pergunta para pontuar do pessoal? Tem uma outra aqui que eu também separei, enquanto o Tiago reentra com a gente. Aqui vai ser do Marcos Claver. Aprendi o básico do NIME e na especialização utilizei para meu TCC. Há alguma certificação da ferramenta? Se sim, como funciona? A gente tem bastante gente aqui no Brasil já interessado, né? Já querendo se especializar para estar trabalhando com essa tecnologia, inclusive ter a certificação. Isso. Então, nós oferecemos a certificação da ferramenta, sim. Você pode, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar mais. O NIME tem um programa de certificação que consiste de diversas etapas, desde a mais básica até a etapa mais avançada, e você pode se certificar em diversas coisas. Pode ser tanto quanto na plataforma per se, né, quanto, por exemplo, em tópicos específicos em ciência de dados, né? Então, vale dar uma olhada, por exemplo, em NIME.com, geralmente em Learning, você pode achar também os caminhos de certificação. Perfeito. Só reforçando mais uma vez, pessoal, como o Marcos falou no início, essas gravações, algumas vão ficar disponíveis, tá? Inclusive alguns slides. Outros não, porque alguns cases o pessoal vai estar compartilhando, inclusive, material sobre a empresa, tá? Então é interessante que vocês possam tirar o máximo de proveito aqui ao vivo mesmo com a gente, mas é claro que certa parte do evento vai ficar gravado, tá? Ó, o Thiago novamente com a gente. Muito bem, vocês podem me ouvir? Uhum, perfeito. Legal. Bom, pessoal, a gente vai chamar agora a Marina. A Marina vai estar apresentando um case junto com a Débora do BV. Então, por favor, eu vou pedir para chamarem aqui na cena a Marina e a Débora, por gentileza. Bom dia, Marina, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia, gente. Bom, agora é com vocês. Vamos lá, Mar? Vamos começar? Christian, please, my screen. Gente, eu só tenho a agradecer pelo convite, né, ao PIDATA, ao NIME aí, por ter trazido uma profissional da área que não é muito de ciências de dados, mas é uma área muito importante para as instituições financeiras, que é a área de inspetoria, a área de investigação, de fraude, né, dos bancos. E aí eu queria falar um pouquinho o que mudou, né, o nosso modelo de trabalho aqui na inspetoria. A Marina vai mostrar para vocês toda a parte da automação, mas eu vou falar um pouquinho por que a inspetoria teve que se preparar para essa automação, né? A gente sabe que com a pandemia, né, em 2020, nós tivemos que acelerar a digitalização dos processos em diferentes setores aqui do país. E aí se tornou-se um conceito mais de automação, né, cada vez mais presente no ambiente corporativo. E com isso, a gente teve que engajar os nossos clientes nesse mundo digital. Até porque, engajando digitalmente, significa mais negócios para o banco também. Mas com uma área de inspetoria que faz a parte de investigação, fraude, conduta, como que a gente põe o cliente totalmente digital, mas com segurança? Principalmente com uma sofisticação de ameaças que a gente tem, né? A gente sabe que as ameaças digitais estão cada vez mais presentes nos serviços financeiros. De um ano para o outro, cresceu mais de 56% essas ameaças. Se a gente for falar no mundo digital, então, cresceu 188%, sites falsos, dados vazados, o que a gente vê muito na mídia, né? Cada vez mais nossos dados estão em todos os ambientes. E os golpes e fraudes que a gente trata aqui, que a Marina vai comentar um pouquinho, aumentou 75%. Então, como que uma área poderia estar se preparando, principalmente para a coleta desses dados? Imagina que uma área de inspetoria é uma área que tem informações de todos os ambientes do banco, toda a parte de tecnologia do banco.
Mas como que a gente precisa coletar para a gente ter informações, indicadores e alertas para isso? Então, a Opdata veio com esse projeto conosco aqui e nos ajudou muito. E o que eu percebi disso em benefícios da automação para os meus colaboradores, para o time aqui, né? Então, eu coloquei aqui os principais benefícios, mas, assim, foco nas atividades humanas. Então, o pessoal ficou muito mais estratégico, técnico e proativo. A minimização de risco, então a gente começou a mitigar, então teve menos falhas, mais assertividade nos nossos processos aqui. A eficiência na redução de custos operacionais. A produtividade, então resultados mais consistentes e ágil, né? E a análise com base em dados, que faz toda a diferença numa fraude e numa investigação. Então, a gente ficou muito mais, vou dizer, muito mais preditivo. A gente conseguiu muito mais trazer informações para o banco, informações para a nossa área, para a gente ser muito mais assertivo. E aí eu coloquei até um texto aqui, que as organizações que encaminham rumo à automação, alinhado com os processos do negócio, porque a gente não está fora do negócio, né? Sem dúvida, estão a um passo à frente, com parâmetros para se projetar no futuro cada vez mais preditivo. Então, eu acredito muito, com essa automação dos processos, a gente consegue identificar a causa raiz. O que realmente, qual é a dor do banco? Qual é a dor dos processos nossos? E com isso a gente consegue atacar e combater esse crime organizado ao qual a gente tanto luta aqui na inspetoria, né? Marina, se você quiser mostrar agora um pouco o processo. Ok. Então, o objetivo do nosso projeto, junto com a inspetoria do banco, era automatizar o processo de obtenção e organização dos dados e gerar alertas com base em indicadores relevantes para a área da investigação. As soluções que nós propomos logo no começo, baseado no objetivo, foi centralizar vários processos do setor em somente um workflow automatizado, ou seja, apenas com um clique ali do botão, conseguir gerar o processo que antes tinha várias etapas manuais. Com isso, a partir desse workflow automatizado, a gente fez várias conexões com bancos de dados e API, a gente já estava propondo isso no começo mesmo, a partir do objetivo, e uma das soluções também, a outra, era a criação do painel gerencial para fazer principalmente o controle de SLA do setor, a elaboração de uma base de dados, uma grande planilha automatizada para eles e encaminhada para a ferramenta de BI, que no caso aqui nós utilizamos o Power BI. Então, qual que era o nosso desafio? Qual era o nosso problema, que a gente chama os desafios de seguir com esse projeto? Mapear e acessar diversas bases de dados de diversos setores do banco, não era somente uma base de dados do setor em específico da inspetoria, havia outras bases de dados que serviam para alimentar o processo do setor, construir um fluxo do processamento de dados de acordo com a arquitetura do banco e aplicações third party, ou seja, a gente precisou construir toda a arquitetura, a partir da arquitetura que o banco disponibilizava para a gente. Isso, às vezes, é muito desafiador, assim como conseguir fazer essas aplicações third party, que a gente aqui fala que são as APIs, fazer conexões externas com outras fontes. E uso de repositório em rede. Eles utilizam muito o repositório em pasta de rede normal, ainda não está totalmente tudo em cloud, então esse também foi um dos desafios. E quais foram os nossos entregáveis, né? O entregável do projeto. A gente fez um workflow em Nime, uma base de dados unificadas para o dashboard de BI, arquivos de controle de qualidade, então a partir de vários indicadores, pequenos indicadores que poderiam gerar algumas problemáticas, algum lugar de ação. A gente criou arquivos de controle de qualidade, gerados a partir do workflow, conexões de upload e download via API com a empresa especializada em análise documental, então a gente fez um third party direto, porque antes o pessoal precisava ficar indo lá no site, fazer upload de arquivo, baixar o resultado. A gente fez tudo isso agora de forma automatizada. E o outro entregável, era o dashboard Power BI, um painel gerencial e painéis estáticos.
Esse é mais ou menos o esquema da nossa arquitetura, aqui no começo, o ambiente empresarial tudo feito com a mais completa segurança que o banco precisa e fornece. Nós fizemos conexões com bancos de dados, tudo em ambiente seguro, conexão com a API também, tudo homologado pelo banco. A gente fez o Data Blending Transformation com a plataforma do Nime, o Nime Analytics Platform. Geramos várias planilhas, várias tabelas, várias bases de dados e fizemos o deploy tanto de arquivos de texto comuns que a gente usa, quanto no Power BI. Então, aqui eu estou mostrando um layout ficou bem pequenininho, porque ele é bem complexo do workflow gerado. E aqui como ficou o dashboard do setor. Então, esse aqui é um painel estratégico que traz aqui um semáforo de quantas atividades ali que precisam ser controladas, se está na SLA, se não está na SLA, qual ação que deve ser tomada. E além dessa página aqui, que esse é o mais estratégico e visual, a gente também fez alguns painéis táticos, várias planilhas ali para o pessoal olhar, verificar de acordo com, por exemplo, um setor, uma fonte de dados, as inconsistências que eles poderiam ter por ali, tudo rastreável. E quais foram os benefícios que o projeto trouxe? Qual valor foi gerado para a empresa, de acordo com esse projeto? Então, complementando um pouco o que a Débora falou lá no começo, no primeiro slide, o projeto trouxe uma maior agilidade nas análises de suspeita de fraude do setor, agregando mais valor ao banco, porque agora ele é mais ágil. O ganho da eficiência das atividades operacionais dos colaboradores, então teve uma diminuição do trabalho manual, isso leva o colaborador a aplicar o seu tempo de trabalho ali em outras atividades mais essenciais que agora está automatizado, que antes ele tinha que gastar com esse fluxo que agora está automatizado. Maior segurança da informação por diminuir significativamente a interação humana no processamento de dados, ou seja, agora antes poderia ter o risco, por exemplo, de um upload incorreto, por algum motivo. Agora não, isso está automatizado, isso está fora da interação humana em pequenos fluxos que não precisa mais disso. E, além disso, mais flexibilidade para adequar as mudanças de regras de compliance e de governança de dados, o que é ótimo. Hoje em dia o compliance está super em alta, isso é super importante, e com o aumento do uso de dados, até com as novas leis de LGPD, o compliance na governança de dados é excelente. Aumento da visibilidade e clareza do processo de organização dos dados e autonomia para os profissionais fazerem eventuais alterações. Ou seja, o pessoal, além da gente aplicar o projeto, eles também se interagiram, aprenderam como utilizar aquilo, entenderam, tiveram clareza do processo, como funciona. Então, eles agora têm autonomia também de fazer eventuais alterações de acordo com novas variantes que vierem no setor. E nós também contribuímos com a capacitação dos colaboradores em Analytics, uma espécie de consultoria intelectual. O projeto não foi simplesmente, UpData, faz isso aqui para mim. Não, a gente trabalha em conjunto, trabalha a 4 mãos, ou muitas mãos, na verdade, com bastante gente, e a gente troca a experiência. A gente faz também uma consultoria, explica, não é simplesmente, eu fiz isso aqui. A gente faz a consultoria, capacita os colaboradores a entender aquilo que está sendo feito. E com isso tudo, agora o setor pode utilizar e se beneficiar do projeto no dia a dia e consumir o legado. O que foi feito está feito, e eles vão consumir tudo isso, tudo que aprenderam, tudo que receberam, e vão continuar aí com o legado do projeto. E é isso. Dessa parte aqui. Ok, Cristiane. Christine? You can ok, pessoal, estou aqui novamente, e agora a gente vai abrir as sessões aqui de perguntas e respostas aí para a Marina e para a Débora. Em primeiro lugar, obrigado pela apresentação, por falar um pouco mais do case. Acho que o Natan está se juntando aqui a gente, e eu quero agradecer e fazer algumas perguntas aqui. A primeira, vamos ver se... a primeira é do René Gerez, não sei se aqui já foi respondido. Olá, como posso trabalhar com uma base grande de dados? Posso fazer um chunk pelo Nime? Essa é a pergunta do René. Tá. Essa pergunta não está muito aqui, mas sim, o Nime tem ferramentas de chunk, principalmente em loops e interações de automatização, sim. Tem... eu acredito que dá, sim. Sim, é possível. Ok. Outra pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, com qual versão foi efetuado esse trabalho
dentro do BV? Foi usada a versão OpenSource ou a versão Nime Server? E quais utilidades foram usadas em cada uma delas? Na arquitetura do BV, nós utilizamos somente o Nime Analytics Platform. A gente não usou o servidor. A gente construiu o fluxo totalmente, a gente fala offline, né? O servidor a gente fala que seria o online hospedado lá, mas a gente fez isso somente com a versão open source mesmo. É possível fazer uma automatização completa de ponta a ponta. A única diferença do servidor é que, por exemplo, você pode deixar lá, fazer um scheduling, né? Ter um nível um pouquinho maior de governança, mas isso não impede um sucesso de um trabalho excelente, como a gente conseguiu lá no BV. Ok, a última pergunta que eu vou fazer é do Décio Malta. É possível conectar diretamente o SAP? Tem esse tipo de suporte? Ótima pergunta. O SAP, o SAP, né? Se eu não me engano, o Nime tem já os nodes de SAP, do SAP, ele se comunica, isso depende muito da versão. O BV, por exemplo, ele tem algumas ferramentas que ele utiliza lá dentro, algumas outras plataformas que a gente poderia integrar, mas a versão que a gente homologou do Nime, a gente preferiu não trabalhar com extensões, não utilizou algumas outras interações lá por questões de homologação e segurança de informação do banco. Mas, por exemplo, o Power BI é um que tem os nodes, uma extensão que tem os nodes que a gente pode encaminhar para lá. O SAP também, o SAP, Alteryx, o Salesforce, por exemplo, são ferramentas que se integram. O Nime, cada vez mais, cada dia que passa, ele quer se integrar mais com outras ferramentas para se transformar tudo num ambiente completo. Faz sentido. Bom, quero agradecer a presença da Débora e a presença da Marina. Muito obrigado por separarem um tempo para estar aqui conosco, para estar presenteando o nosso público com tanta informação rica. Ok? Obrigada, gente. Muito obrigado mesmo. Agora, dando um seguimento aqui às ações, nós vamos chamar agora o Danilo Coelho e o Marcos Stanislau. Vamos ter agora uma sessão de entrevista. O Marcos vai estar entrevistando o Danilo. Então, hey, Cristiane, can you please introduce Danilo? Ok? Obrigado, galera. Até logo. Até. Bom dia aí, gente. Bom dia, Danilo. Muito obrigado aí pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Prazer aí bater um papo com você. Bom, pessoal, oportunidade aí para a gente bater um papo com o Danilo, head de risco, CRM do banco, formado em estatística, uma longa experiência em analytics, estratégia de dados. Então, Danilo, obrigado aí por juntar a nós aí. Obrigado a vocês aí pela oportunidade de compartilhar um pouco aqui. Bacana. Vamos lá então, Danilo. Tem várias perguntas aí, algumas vão surgir no chat, mas eu queria começar pela primeira pergunta, né? Porque hoje se fala em dados, utilizar os dados, mas na sua experiência, né, quais são os benefícios reais que o banco ou alguma instituição financeira pode ter quando adota uma estratégia de uso dos dados? Marcos, benefícios, eu acho que hoje em dia, a gente falava em benefícios há 10 anos atrás, eu acho que hoje em dia a gente fala de sobrevivência. Alô, tá ouvindo? Estou ouvindo. Legal. Eu acho que hoje em dia, o uso de dados tem a ver com a sobrevivência da empresa, né? Eu acho que empresa no mundo financeiro hoje em dia que não está preocupada, não está investindo, não está se capacitando no uso de dados, eu acho que está ameaçada a não existir nos próximos 5 ou 10 anos, né? Então, eu acho que há 10 anos atrás a gente falava muito, né? Quais são os benefícios que dados podem trazer para a empresa hoje em dia, já acho que uma necessidade, e eu não conheço, pelo menos, nenhuma instituição financeira que não esteja pensando e investindo isso há alguns anos já. Sim, excelente. Então, está muito mais ligado com a sobrevivência, com a jornada, né, do negócio, com os movimentos do negócio. Mas aí eu tenho uma pergunta, quer dizer, dado que é algo, não só um asset, mas algo fundamental para o banco, que a empresa evoluir, quais são os desafios que você enxerga, então, para a empresa adotar, né, uma estratégia do uso dos dados? Você que está liderando frentes como essa há muito tempo, então, quais desafios que você tem visto?
Interessante essa pergunta, Marcos. Assim, eu acho que todo mundo está falando muito, né? Como eu disse aqui, já faz anos, principalmente na indústria financeira, de uso de dados. Muito se fala de cultura data-driven, né? Sim. E pela minha experiência aí, que eu venho mexendo com isso aí nos últimos 17 anos, eu acho que o primeiro desafio que é cultural. E talvez o mais lento de se mudar, né? Porque cultura a gente está falando do modo de pensar que as pessoas têm na instituição, né? E acho que aqui tem um primeiro desafio que é o ser humano, né? Achar que sabe o que precisa ser feito, né? Então, a gente vê, assim, muito executivo, ou então nós mesmos, né? Problema na conexão do Danilo. Caiu para vocês, Danilo? Tive um pequeno problema aqui. Peraí. Alô? Voltou? Eu tive um pequeno problema. Voltou. Eu estava dizendo aqui, né, que tem uma questão cultural que a gente, pela nossa experiência, vai coletando informações ao longo da carreira e a gente tende a achar o que a gente precisa fazer dentro da empresa, né? Seja desenvolver um produto, seja controlar um risco, e é assim que o mundo vinha trabalhando, né? O mundo corporativo, na cabeça dos líderes se formavam as estratégias e as estratégias eram implementadas. Com o advindo do dado, isso mudou um pouco de figura, né? O dado, ele vem aqui para, quando a gente fala de ser data-driven, ser direcionado por dados. Então, assim, não importa mais o que as pessoas acham, importa o que os dados estão dizendo que funciona melhor. Seja para controlar risco, seja para vender mais. E isso é um jeito de pensar e trabalhar que empodera muito mais os times embaixo. E o dado que vai ditar o que a empresa vai fazer, né? E não é mais a hierarquia ou que venha dizendo. Então, isso eu acho que é um grande desafio cultural. O segundo desafio que está interligado com isso é pessoas e talentos. Então, todo mundo aqui acho que deve ter lendo notícia que, de fato, o mundo de dados, ciência de dados, de uma maneira abrangente, está muito requisitado. Então, várias expertises, cientista de dados, engenheiro de dados, arquiteto de dados, pessoas de privacidade de dados, tudo assunto muito novo, a tecnologia muda muito rápido, então também é um baita desafio e também uma oportunidade saber mexer com tudo isso, né? Então eu acho que, se eu fosse citar, porque tem uma questão de tecnologia, infraestrutura, que eu acho que é um desafio, mas se você tiver as duas coisas bem arrumadas, cultura e pessoas, eu acho que os outros problemas você resolve, né? De algum jeito ou de outro. Então, acho que é mais isso. Legal. Muito interessante você falar sobre que hoje, quer dizer, o que importa não é só as nossas opiniões, mas os dados, né? Como o que os dados estão dizendo, estão apontando, que caminho que ele está nos direcionando. E aí eu te pergunto, qual que é o papel dos C-Levels nesse processo? Porque antes tinham atores principais, você mencionou sobre decisões, por exemplo, top-down, a decisão vinha, mas hoje o dado tem sido um input importante aí para a gestão, desenho de estratégia, tomada de decisão. E como é que fica o papel dos C-Levels nesse contexto? Como que você acha que eles... qual o papel deles nesse momento aí? Muito, muito bom. Dentro desses papéis de C-Level, tem o CDO, que é o C-Level, que é a pessoa de dado que cuida pela maturidade de dado do banco e que tem essa preocupação aqui, nossa, que a gente está tendo aqui, né, de se tem pessoas, cultura, infraestrutura, governança, privacidade, né, e está tudo indo bem. E eu acho que tem os outros C-Levels, né, então tem o cara de negócio, tem o cara de finanças, CFO, tem a pessoa de risco, por exemplo, a Débora, né, de inspetoria, é uma cabeça de risco. Eu acho que o papel de todos eles, primeiro, é entender que dado não é uma área ou é apenas uma vertente dentro do banco. Não, a dado tem que estar intrínseco a qualquer atividade dentro do banco, de novo, seja risco, seja vendas, seja CRM, seja o que for, né? Então, eu acho que o C-Level tem esse papel de entender e fomentar a cultura de dados dentro da sua área de expertise, porque se aplica a todas, de fato, né?
E também tem uma questão de fomentar essa a decisão baseada em dado, né? De cada vez mais empoderar o time para tomar as decisões e que as decisões sejam baseadas em dados e não em opiniões, digamos assim, ou achismos, né? E tem que criar uma cultura de decisão rápida e ágil em relação a isso. Então tem que fazer experimento. De novo, seja para qual unidade de negócio for, tem que fazer experimento, tem que medir o experimento, tem que ver se deu certo ou se deu errado, e aí você decide em cima desse dado para qual é a estratégia que você tem que ir, né? Sim. Então, eu acho que a cabeça do C-Level aí da nova economia tem que ser um pouco essa. Sim, muito legal, uma mudança, porque ele vai ter que receber inputs também da equipe, né, do time, porque o C-Level no dia a dia não consegue saber de todos os detalhes, né? E aí você tem um analista ou um gerente, o que for, que está ali vendo algum insight, de alguma maneira isso pode gerar um input para esse level, pelo que você está mencionando, quer dizer, se o profissional olha com base nos dados, tem que haver uma abertura para alguma mudança na estratégia, ou até alguma alteração, ou até eliminar algumas coisas que não dão certo, né? Você concorda com isso? O que você pensa? Sem dúvida, e eu acho que principalmente a sua última parte, né, que é eliminar, é muito difícil esse processo para qualquer ser humano. Eu não estou nem falando de C-Level, assim, você acreditar em alguma coisa que o dado está te mostrando um caminho contrário e talvez não intuitivo, é uma quebra de barreira interessante. Sim. E eu acho que todo executivo aí tem que estar preparado, e mais do que estar preparado, ele tem que fomentar esse tipo de coisa. Sim, né? Então... muito legal. E, bom, estamos vendo, né, agora com o advento dos dados, com o advento do uso massivo dos dados, nós também estamos diante de uma discussão importante, que é a governança dos dados, tem ali a Lei Geral de Proteção dos Dados. Como que você entende que a governança dos dados pode impactar na estratégia do uso dos dados nas empresas? Olha, governança de dados, dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, ela é fundamental, né? Porque o que garante que a decisão está sendo tomada correta, baseada nos dados, é a governança, no fundo, né? E governança no sentido de... Governança envolve a qualidade do dado, porque também não dá para... A gente falou do papel do C-Level aqui, né? É claro que é importante o conhecimento de negócio e você questionar a respeito se o dado está correto ou não, digamos assim, né? E se ele é fidedigno ou não, ou se o experimento que você fez, a gente está vendo muita coisa disso, inclusive no contexto de vacina, do Covid, experimento para cá, experimento para lá, alguns não têm amostra suficiente. Aí eu pego o gancho aqui que a colega falou aqui a respeito do conhecimento estatístico para quem mexe com ciência de dados. De fato é importante e relevante para você ter crítica a respeito do número, né? Mas... eu acho que de novo, assim, é muito importante a governança que vai garantir que você tenha uma qualidade de dados rodando dentro do banco e ele está garantindo que o mesmo dado, eventualmente, que a inspetoria, que é o caso que a gente viu aqui agora, está olhando em relação a alguma coisa, é o mesmo dado que marketing tem, é o mesmo dado que a área comercial tem, e eles estão na mesma fonte, vou chamar assim, e as decisões se tornam mais... fidedignas dentro da empresa, né? Então, eu acho que, pelo ponto de vista da empresa, é fundamental, e tem o ponto do cliente final, que aí envolve bastante o conceito de privacidade. A gente também está vendo, né, um movimento muito correto e certo a respeito de uso de ética no uso dos dados, eu chamaria até isso, né? Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação, todas as instituições, os C-Levels, etc., tem que ter uma preocupação a respeito de qual que é se a privacidade das pessoas estão sendo respeitadas enquanto você está fazendo, né, o uso dos dados deles, né? Então, eu acho que isso é uma tendência cada vez mais forte lá fora. Aqui tem a lei de proteção a dados, como você disse, a LGPD, mas agora tem também na indústria financeira o conceito do Open Banking, que é uma coisa também que vai transformar, acho que, o mercado financeiro, e ele está muito embasado nessa tese de que o dono do dado é o cliente, não é o banco, e aí, em sendo o cliente, ele pode permitir que qualquer instituição use os dados dele. Sim. Então, acho que é um conceito muito interessante e vai potencializar bastante ciência de dados, mais do que já é, né? Muito legal, muito interessante.
Eu queria ouvir o Natan, nós temos algumas pessoas também que estão interagindo, eu tenho uma última pergunta, mas eu queria dar um espaço aí para ver o que a audiência gostaria de te perguntar. Natanael, nós temos alguma pergunta aí no nosso Q&A para o Danilo, que você poderia trazer? Ou o Thiago? Todos me ouvem? Estão me ouvindo? Opa, Natanael, vamos lá então. Já temos bastante perguntas aqui por parte do Danilo, tá, pessoal? Resume algumas aí. Tem uma pergunta do Rodrigo Rafael Cunha, vai ser bastante interessante, que ele perguntou, Danilo, como adaptar instituições financeiras atuais aos novos modelos de negócios, fintechs, Bitcoin, falta de garantia nos modelos tradicionais e captação de recursos? Então, uma boa pergunta aí para o tempo à disposição. Perfeito, muito boa mesmo a pergunta. Esse é um grande desafio que várias instituições estão passando, né? E passa muito pelo discurso que a gente fez aqui em relação ao papel do C-Level e qual que é o papel de ter uma mentalidade data-driven. Eu acho que as fintechs e startups, elas nascem muito com esse conceito, né, de testar hipóteses em produção antes de sair desenvolvendo coisas, e a autonomia da decisão está muito em quem está lá no dia a dia mexendo com dado. E isso eu acho que é um movimento mais difícil em grandes corporações, né? De ser feito, e ele está acontecendo, né? Ele está acontecendo porque já foi visto que é um jeito muito mais ágil de você entregar resultado e você desperdiçar menos tempo, no fundo, né? De você fazer a coisa, o seu processo mais enxuto dentro da decisão. Então, você passar por uma transformação dessa, eu acho que é necessário hoje em dia, e isso tem muito a ver com o conceito de transformação digital, né, que a gente ouve muito também falar. Eu acho que dado é um pilar da transformação digital muito forte, que é onde a gente está falando aqui, mas tem outras coisas também, por exemplo, você colocar o cliente no centro da decisão, e não, eventualmente, uma linha de receita a mais ou um produto a mais, mas assim, isso daqui vai melhorar a experiência do meu cliente, isso vai, de fato, trazer fidelidade, né, e vai trazer um relacionamento duradouro e sustentável em relação ao meu cliente. Tem toda a parte tecnológica de digitalização e ir para os canais digitais de fato, mas tudo isso é muito regado com dado, né? Qualquer dessas vertentes aí. Então, eu acho que tem muito a ver com metodologia agile, né? Então, se eu respondendo assim, eu acho que você tem que se preocupar para você fazer essa transformação de fato com cliente no centro, metodologia agile, acho que tecnologia mesmo, falando de API, esse tipo de coisa que a gente citou aqui também, e decisão baseada em dado, são as coisas que me vêm à mente, assim, de 4 pilares de transformação que tem que ter para fazer uma empresa, né, se tornar parecida com uma startup ou fintech, ou ter mais agilidade no processo de decisório. Super Perfeito. legal. Natan, mais uma pergunta? Mais uma pergunta da audiência. E, Natan, sua câmera está off. Agora sim. Temos tempo só mais uma pergunta da audiência. Você pode separei uma pergunta algumas aí fazer? Da Mitilene Albieri, tomara que eu tenha falado correto seu nome, Mitilene. O Danilo tem uma visão sobre várias áreas, né, um gestor. Então, uma pergunta aqui referente a Mitilene, que é: quais os desafios em usar o data-driven em áreas como jurídico, ela citou uma área específica, mas é o detalhe, que possuem estruturas com profissionais com menos conhecimentos em dados. Então, pergunta bem aberta. Danilo, eu queria só colocar alguma coisa também adicionando essa pergunta, porque por mais que fala de dados, você sabe que nem todas, não são muitas empresas que têm uma maturidade dos dados ainda, né? Então, aí, mesmo que algumas até tenham, tem áreas que não têm profissionais capacitados. Eu lembro que um dos pilares que você comentou é profissionais capacitados. Como você acha, então, que pode se evoluir num cenário como esse que a pessoa perguntou, e adicionei esse elemento aí também? Olha, é muito legal aí essa pergunta, e isso eu complemento, Marcos, porque não serve só para o jurídico, né, que a pergunta foi focada no jurídico, mas eu acho que tem muito a ver com você dar o remédio certo na hora certa para a empresa, nível de maturidade. Você tem que saber muito bem qual é o nível de maturidade, porque eu vejo muito caso de empresa que hoje está
zero em governança de dados, vou dar um exemplo, né, zero em estruturação de dados, está longe de, mexe, a maioria das bases é em Excel, e o cara quer dar um salto para o machine learning direto, né? Então, assim, é possível você acertar um caso ou outro? Mas, assim, para você pensar no sentido corporativo de você transformar a empresa, você tem que ter uma jornada de evolução. E não dá para você pular para o degrau, eu não tenho nada, agora estou 50 modelos de machine learning rodando, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que a primeira coisa é a área saber ter os relatórios acompanhados com governança, com garantir a qualidade, com eficiência no processo, e que as pessoas saibam o porquê aconteceu as coisas que estão acontecendo na área dela, né? Saibam responder as perguntas, né? Eu acho que o próximo capítulo, depois que isso daí está maduro, eu acho que você passa por um momento de analytics, que você começa a fazer as perguntas certas. E aí você começa a gerar insight. Então você tem o relatório, você sabe o que aconteceu, aí você começa a fazer drill down nas informações, fala assim, olha, isso aqui, poxa, mas e se eu fizesse tal coisa, o que aconteceria? Que são as perguntas, no fundo, que são o que move o mundo, não são as respostas, são as perguntas, né? E então eu acho que esse é um caminho de um grau de maturidade maior. Até o último aí, né, cortando aqui para não alongar, tem a questão do machine learning, que aí você tem pessoas, uma equipe preparada, e a máquina começa a aprender e a te dar os caminhos certos. E aí você entra muito no mundo prescritivo, né, e de previsão. Eu acho que dando um pitaco no jurídico aqui, eu acho que é interessante, é um mundo de advogados na maioria dos casos, mas isso eu acho que não é entrave para nenhum. Um advogado pode sim vir a se tornar um cientista de dados dentro da expertise dele, não é rodar machine learning, mas é o cara que tira insight, né? Sim. E hoje tem máquina, além do parecer jurídico, indicando para as pessoas se elas deviam recorrer ou não. Então é uma quebra de paradigma grande, ela vai acontecer, e as pessoas têm que patrocinar isso cada vez mais. Muito bom, excelente, Danilo. Eu vou te fazer uma última pergunta. Eu adoraria ficar aqui muito mais tempo, mas eu vou ter tempo só para uma última perguntinha. Você meio que já comentou isso em alguns momentos da nossa conversa, mas olha aqui, imagina assim, que eu chego diante de você e falo assim, Danilo, eu quero iniciar o uso de dados na minha empresa. Por onde eu começo? Imagine o seguinte, eu estou lá na minha empresa, e aí eu quero começar a usar os dados na minha empresa, não temos muita maturidade. Quais são os pilares ou quais as sugestões que você dá para alguém que quer começar essa jornada de utilizar os dados para tomar uma decisão? Boa. Eu acho que a primeira coisa tem que ter um pensamento empreendedor. O que eu quero dizer? Você tem que arrumar uma causa para você, e uma causa que seja interessante para você ganhar patrocínio. Ninguém consegue crescer nada se não ganhar patrocínio interno, né? E aí, qual que é o primeiro pilar, Marcos, que me vem à cabeça? Você tem que saber medir o resultado do que você está fazendo. Se você desenvolver uma análise, se você fizer um machine learning ou o que seja, e você depois não conseguir mostrar para o seu chefe, ou quem quer que seja, qual é o grau de lift de benefício de resultado que você deu, e resultado pode ser financeiro, ou pode ser satisfação do cliente, ou você escolhe. Mas assim, não dá para não ter a mensuração do resultado que você gerou. Porque quando você mensura, você consegue ganhar patrocínio. E patrocínio cresce, e patrocínio cria um negócio que chama, e a medição, né, de resultado, cria um negócio que chama inveja corporativa, que eu chamo. Quando você vê que teve uma inveja, né? Essa é uma inveja ótima. Por exemplo, a Débora aqui, né, quando ela faz um trabalho ótimo desse inspetoria junto com vocês, tem outras áreas do banco que olham e falam assim, puta, também quero isso aqui para mim, vamos fazer também, tal, e aí como é que eu... Aí vem essa pergunta, como é que eu cresço isso daqui? Como é que eu cresço de forma sustentável, vou chamar assim. Então, eu acho que o primeiro passo é você, estou começando hoje, você tem que escolher um case que você acredita que você vai fazer a diferença, mensure e mostre. Fala assim, olha aqui o resultado que eu gerei. Porque isso vira uma bola de neve. Depois vai aparecer outro caso. Se você sempre fizer isso, vai ter uma hora que você gerou muito valor. E aí não tem como a área não crescer. Sim. A estratégia. Tá? Sensacional. Danilo, muito legal. Acho que foram
alguns minutos de muito aprendizado para mim, eu acho que para muitas pessoas que estão aí, e esse é fruto de uma experiência aí que você tem de anos. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouquinho conosco aí daquilo que você tem visto, aquilo que você tem aprendido. Então, muito obrigado. A gente se vê outras vezes, vamos ter outros Data Talks, outros eventos, vou ter outras oportunidades de... gostaria de ter a honra de ter outra oportunidade de falar com você sobre esse tema. Muito obrigado, Danilo. Imagina, eu que agradeço o convite aí, espero contribuir aí, né, com a minha experiência, e que da próxima vez estejamos presenciais, né, Marcos? Com certeza, é isso que a gente mais quer. Muito obrigado, meu caro. Vou agora chamar o Thiago. Thiago, obrigado. É isso aí, meu caro. Obrigado, pessoal. Maravilha, Marcos. Muito obrigado. Obrigado, Danilo, também, por sua presença, por falar. Obrigado a todos os convidados e participantes que estiveram com a gente. Foi maravilhoso, foi ótimo. E você que está assistindo a gente, não acabou. Ao longo da semana, quarta, quinta e sexta, estaremos juntos. Não deixe de vir estar conosco. Não deixe de participar. Uma sessão para se conectar com as pessoas, ok? Então, se conecte com as pessoas, faça contato comigo também. Eu espero receber invite de vocês, que a gente possa trocar mensagens e que a gente possa continuar falando cada vez mais de como usar os dados e como ajudar as companhias em diversas áreas a tomar esse tipo de decisão, ok? Então, encerramos por aqui. Agradecemos, muito obrigado à equipe do Nime, que está na Alemanha, nos ajudando com essa transmissão ao vivo. Então, Cristiane, thank you so much for your support and all your efforts. JG, thank you so much for everything. E muito obrigado, pessoal. Nos vemos amanhã, no mesmo horário. Até logo, gente. Tchau, tchau.